Então, vamos puxar na memória aqui e vamos começar assim. Logo no início, nós nos deparamos com a surpresa daquela famosa DPF, que era um questionamento baseado numa ação anterior, que estava no Supremo e que tinha sido indeferida, dizendo que era livre no Brasil o ensino da optometria. E isso era verdade. Então, nós questionamos o Supremo em relação a isso, e o Supremo, então, respondeu dessa maneira. Tendo em vista esse posicionamento, nós fomos questionados através da DPF, o Supremo foi questionado se as leis relacionadas à prescrição de lentes de grau, que eram muito antigas e que ainda são muito antigas, continuavam valendo. E que levou-se vários anos e foi uma das maiores preocupações da nossa gestão. Nós tivemos públicas no Senado em relação a isso, e na Câmara dos Deputados, mais especificamente, e que culminou, agora, recentemente, nessa gestão atual, de conseguirem, então, o indeferimento daquela tentativa de invalidar as leis que protegem o exercício da oftalmologia através da exclusividade na receita de lentes de grau. E que, diga-se de passagem, é muito legítimo, porque você evita que um paciente tenha dois tipos de medicina, uma medicina que seria uma medicina comercial, uma medicina para as pessoas que não têm recursos e não têm cultura, e uma medicina que seria a medicina real, que possa prevenir doenças, que possa fazer um exame completo naquele momento muito importante, que é receitando os óculos. Então, eu acho que o que mais foi assim, a maior ameaça que nós tivemos foi essa, e um projeto de lei também que tentava regulamentar a condição dos optometristas, que também foi rejeitado na última semana da minha presidência. Eu me lembro que foi um pouco antes do Congresso de Belo Horizonte, onde nós tivemos essa rejeição, que foi um momento de todos tiveram a nossa festa dentro lá da Câmara de maneira muito, enfim, muito boa e muito eficiente. Nossa atuação foi assim. Eu acho que na minha gestão a principal ameaça política foi essa. Ela continua existindo até hoje, de outras maneiras, mas que a gente percebe que o Conselho tem atuado de uma maneira muito adequada. Isso é importante ser falado. Isso vem de décadas. Essa discussão entre optometria vem há décadas. E em todo esse tempo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem atuado de forma muito eficiente, com argumentos muito realistas e adequados, onde nós não vemos razão para existir essa profissão no Brasil. Essa profissão ela já passou. A parte técnica relacionada à optometria, ela hoje em dia ela está tão avançada que não há razão para você ter um profissional de alto custo para apertar os botões. E, ao mesmo tempo, jamais essa profissão vai exercer a medicina como como nós o fazemos, que é examinando o fundo do olho, examinando a pressão dos olhos, prevenindo doenças. Acho que esse seria um ponto importante. Eu me lembro também, apesar de que isso consome muito da energia do CBO, essa parte política consome de toda a diretoria, de todo o staff do CBO, essa parte política consome muito. Mas eu me lembro também, e isso não tem sido só uma coisa que foi na minha gestão, isso tem sido uma constante em todas as gestões, que existe muitas coisas sendo realizadas e que nem sempre são tão valorizadas. Por exemplo, a série da oftalmologia brasileira que a gente resgatou, que vinha de antes de nós, antes da nossa diretoria, a gente resgatou aquilo e conseguimos, através da parceria com os laboratórios,
fomos nós que trouxemos os laboratórios como os nossos patrocinadores, patrocinador ouro. A gente, né, fez uma coisa semelhante nos moldes da Academia Americana de Oftalmologia, onde nós trouxemos os laboratórios para dentro do CBO, abrimos um diálogo franco com os laboratórios e conseguimos grandes realizações, entre elas a publicação da série de oftalmologia brasileira, que foram vários volumes de ciência pura sendo editados e publicados dentro da nossa gestão ainda. E, por último, teve a sede. A história da sede eu gostaria de deixar gravado, porque é uma história muito interessante, onde nós tínhamos uma sede acanhada na Alameda Santos, quase todos que participaram da história do CBO conheceram aquela sede, e, em determinado momento, quando nós quisemos nos aproximar da Academia Americana de Oftalmologia, nós convidamos o presidente da academia para uma reunião. E quando nós nos deparamos, a gente não tinha nem onde receber esse presidente com a pujança que é a oftalmologia nacional, que é o conselho. E nós vimos, então, olha, essa sede não condiz com a imagem que nós temos, e não só com a imagem, não condiz com o que nós somos. A oftalmologia nacional, e o conselho merecia. E eu preciso relembrar nomes, né? Eu não posso deixar de lembrar nomes, como foi o Homero, que foi meu vice-presidente da gestão, o Nilo Roxo, que foi secretário, o Adamo como tesoureiro, o Milton Luiz Alves, que era também secretário naquela época, e o Walter Takahashi, que nos ajudaram demais para conseguir concretizar a compra de um imóvel numa região nobre em São Paulo, a reforma daquele imóvel, e que depois acabou sendo inaugurado, então, na gestão subsequente, que foi a gestão do Paulo Augusto. Continuidade, que é um quesito importante no CBO. Existe o continuismo e existe a continuidade. O CBO há muito tempo deixou de ser continuista. A das cabeças, quando muda as presidências, a gente percebe sempre atitudes novas, projetos novos. Mas existe, sim, uma continuidade. E essa continuidade tem sido dada também agora, nos últimos 12 anos, pela existência do CDG. O CDG é um órgão fundamental para a nossa instituição, porque mantém a continuidade. Os presidentes mudam, mas a continuidade das políticas estão cada vez mais existindo de uma maneira linear, de uma maneira transparente. E isso nos dá mais segurança do sucesso e do futuro da nossa empresa, da nossa instituição, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu me considero um afortunado de ter sido presidente do Conselho. Eu me considero uma pessoa que cresci muito, aprendi demais sendo presidente do Conselho. Agradeço a você, por exemplo, que me acompanhou naquela época, e todas as pessoas que fizeram com que eu entendesse melhor a oftalmologia nacional, entendesse melhor os trâmites em Brasília, e é um aprendizado muito grande, e sem dúvida, são 2 anos de mandato para cada presidente, e acreditem, são 2 anos muito puxados. É necessário nós reconhecermos que a dependência da figura do presidente ainda é muito grande e que talvez seja um momento até de se pensar onde, como na Academia Americana de Oftalmologia, que a figura do presidente não é tão centralizadora, não é tão importante. Mas isso talvez fique para um projeto futuro. Nesse momento, eu acho que o Conselho está em trilhos muito legais, muito legais. Se continuar nesse ponto, se eu puder continuar nesse ponto de análise, eu me lembro e acho que um dos obstáculos que nós temos dentro da oftalmologia nacional, não do Conselho, é a língua portuguesa. A língua portuguesa não é algo internacional. Não é fácil nós levarmos os conceitos em língua portuguesa para universalização.
Isso é percebido em diversos momentos. Os arquivos brasileiros de oftalmologia, por exemplo, estão cada vez mais aceitando artigos em inglês e estimulando esse lado. E eu percebo que é necessário que os nossos congressos também sigam no mesmo caminho. É muito fácil, hoje em dia, você mostrar a importância do Congresso Brasileiro de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Oftalmologia Nacional. O peso do número de habitantes no Brasil, o peso do número de oftalmologistas é muito grande e todos não negligenciam essa informação. Sabe muito bem a importância da oftalmologia nacional. Os palestrantes internacionais, as instituições internacionais também reconhecem isso. Mas existe uma barreira, que é a língua portuguesa. Os nossos congressos, assim como os arquivos, rumaram para o lado da língua inglesa, da língua internacional, que nos congressos europeus se fala, enfim, em quase todos os congressos do mundo é a língua que se fala. Nós devemos pensar seriamente de forma progressiva, instituindo dentro dos nossos congressos sessões totalmente faladas em inglês, que possam ser ou não feita a tradução simultânea. Isso é algo para se discutir, mas é um detalhe. Mas a linha mestra, sem dúvida, no meu entender, que vai facilitar muito a penetração do Conselho para fora, ou seja, o caminho dentro para fora, ele passa necessariamente pela introdução da língua inglesa nos nossos congressos, nos nossos eventos, como algo rotineiro e não como algo excepcional. Naquela sessão vai ser falado em inglês, vai ter tradução simultânea. Não. A rotina deverá ser a língua inglesa. E, claro, respeitando-se a nossa regionalidade com vários acontecimentos em língua portuguesa, mas a rotina deverá ser instituída como língua inglesa. Eu acho que isso é um caminho que o Conselho deve instituir em breve e espero que, com essa atitude, possa ser ainda melhor a nossa internacionalização. A internacionalização do CBO, ela existe há décadas também. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu conheço, quando eu era criança ainda, que meu pai foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, eu me lembro dele trabalhando com a parte institucional da Pan-Americana e também da Academia Americana de Oftalmologia na época. Então, existe, sim, uma forte corrente e uma força muito grande que reconhece o Conselho Brasileiro como a força pessoas e conhecem a importância. Eles vêm dar as aulas e com grande alegria eles aceitam nossos convites. Mas não é fácil fazer com que isso seja projetado de dentro para fora devido à barreira da língua portuguesa. E eu acho que no momento que a gente vencer essa barreira, nos moldes dos arquivos brasileiros de oftalmologia, os nossos congressos devem rumar para o mesmo lado, nós provavelmente teremos uma eficiência maior nessa internacionalização do Conselho. Várias instituições de pesquisa, universidades que têm uma projeção internacional fantástica. Eles desenvolvem, todos eles, o seu congresso anual, ou seja, encontros científicos anuais e outros encontros científicos onde existe uma troca de saberes, uma troca de conhecimentos com instituições internacionais, americanas, europeias, enfim, asiáticas, de vários outros centros. Ficou um pouco aquém das suas possibilidades, permitindo que esse tipo de atividade fosse desenvolvida com esses centros. Não só permitindo, mas estimulando também. Porque as pessoas são as mesmas, né? As pessoas que estão liderando essas universidades, esses centros de pesquisa, são as mesmas pessoas que também ajudam o CBO para ter a sua pujança, para ter a sua expressividade internacional. Então, até certo ponto, por competição, mas uma competição gostosa, uma competição de ajuda, muito mais do que competição, essa função tem sido feita muito mais pelas instituições universitárias e instituições de pesquisa. É função do CBO também seguir nesse caminho? Claro que é.
é função do CBO preencher essa lacuna. Nós vemos isso acontecendo de maneira muito tímida ainda no CBO, muito tímida, devido justamente a esse fato que está sendo feito, muito bem feito pelas instituições. O conselho ainda é muito tímido em relação a esse tipo de troca que é necessário. Eu me lembro, na nossa gestão, a gente abriu dentro do Congresso uma sessão, no nosso Congresso também, e aquilo acabou. Mas eu acho que atividades como essa, atividades onde você possa juntar esforços de 2, de 3 instituições internacionais, fazendo com que isso tenha eventos dentro do nosso Congresso e outros eventos que possamos fazer partilhando a coordenação, partilhando a liderança, isso é fundamental, essa troca de informações, permitindo com que as lideranças se interagem para fazer com que os eventos fiquem ainda melhores. Eu acho que o CBO ainda é muito tímido, para falar a verdade, e acho que é um campo onde nós podemos, sim, crescer muito, especialmente se a sugestão de internacionalização com a língua portuguesa não sendo assim a língua dominante nos nossos congressos. A língua portuguesa ela é muito boa, eu adoro a ideia de ter os eventos em língua portuguesa. Os oftalmologistas preferem, sem dúvida, os nossos eventos com língua portuguesa. Alguns deles não vão a eventos internacionais devido a essa limitação da língua portuguesa, que eles não gostam de receber informações na língua inglesa, mas é um caminho que não dá para a gente negligenciar, a gente precisa seguir adiante com a instituição da língua internacional nos nossos congressos, que é a língua inglesa.